Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mené, Mené, Tekel e Parsim. Prossiga. Esta é a interpretação daquilo. Mene ou Mené. Alguém vai dizer, mas não tem... não está na nossa linguagem, né? Contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsassar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Prossiga. Naquela mesma noite foi morto. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, exaltando e glorificando a Deus. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor sabe como está minha alma. Eu estou aqui nervoso. Eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor me dê equilíbrio. Eu quero que o Senhor aposse possantemente da minha alma e transmita aquilo que o Senhor deseja transmitir para nós. Que possamos aqui, ó Pai, ter mais uma porção da Tua Palavra para nutrir a nossa alma. Perdoa meu pecado, a minha falta, e toma a minha mente, a minha boca, o meu coração, com exclusividade e plenitude, de forma integral. Eu dispenso o meu ser a serviço do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos aqui finalizar o capítulo 5, finalizar dentro da nossa programação, longe de mim, longe de nós, né, esgotarmos o texto, né, os entendimentos aqui, porque é muito profundo. Eu quero só insistir com os irmãos, que eu sei que isso já foi falado aqui por várias vezes, o que está no nosso coração, e entendendo nós que é a ministração de Deus, é que nós pegamos aqui um texto, né, que tem muito de história, muito de fato histórico, e tentando trazer isso para o nosso dia a dia, né, uma forma de aplicar isso nas nossas vidas. Então, portanto, quanto mais atenção nós dermos para a palavra de Deus, o Espírito Santo vai falar conosco aqui, de modo que nós possamos, ao final de cada culto, irmãos, viver melhor. Só há conhecimento quando há mudança de comportamento. No céu não tem espaço para teóricos da palavra de Deus. O céu tem espaço para praticantes da palavra de Deus. Há muitas pessoas que se deleitam no conhecimento teórico da palavra de Deus. E não é assim. Entre conhecer toda a Bíblia, teoricamente, e praticar apenas um versículo, esse que pratica um versículo vai entrar no céu. Que vive um versículo, Então, a intenção nossa aqui é nesse sentido, de nós... É muito bom ouvir alguém, como eu tenho ouvido nos gabinetes: pastor, eu coloquei em prática aquele versículo, e aí aconteceu isso, 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 isso. É muito bom ouvir isso, né? E nós temos ouvido isso.
com muita frequência. É nesse sentido, é nessa toada. Aqui é um rei que chamou as suas mulheres e concubinas e os seus grandes para festejarem, e até aí não tem problema nenhum, até o momento que eles resolveram tomar vinhos nos copos, nas canecas que eram consagradas a Deus, o Deus de Israel. Aí o Senhor enviou uma mão lá. Daniel disse assim: então dele, Deus, foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Meus irmãos, a forma de Deus comparecer para mostrar o seu domínio e o seu poder, Ele não enviou nenhuma mão. O texto diz que Ele enviou parte da mão. Parte da mão. Para cessar uma festa, envolver os convidados na sombra do vale da morte, e permitir que a morte tragasse o maioral da festa, o anfitrião, chamado Rei Belsazar. Então, nós vamos trabalhar aqui dois aspectos dentro do texto lido. O primeiro, para dizer para os irmãos que o que Deus mostrou aqui, Ele faz todos os dias. Número 1, todos os dias Ele conta os nossos dias. Contou Deus o teu reino e o acabou. Pastor, aquele era o dia de cessar o reino de Belsazar? Não. Tem uma história assim, só acontece no dia que Deus quer. Não. Tem muitas coisas que ocorrem pelo controle, submetido ao controle permissivo de Deus, que não é o controle diretivo de Deus. Não estava dentro do controle diretivo de Deus, porque Deus não permite que reis sejam levados à condição de reis para ser morto no meio de uma festa. Não, Deus não é Deus de brincadeira. Mas as nossas ações e as nossas omissões podem nos tirar da condição da submissão à vontade diretiva de Deus. O que é a vontade diretiva de Deus? É aquilo que está dentro do que Deus sonhou para nós. É aquilo que está dentro do que Deus projetou para nós. O homem pode mudar um plano de Deus? Pode. Mas Deus se submete. Sim, irmão. Deus realiza um plano para mim e Ele coloca as condições para que o plano seja executado. No momento em que eu não vivo dentro dessa diretriz, eu não vou viver o plano de Deus. Eu vou viver agora a vontade permissiva de Deus, onde os meus planos, em parte, serão executados pela misericórdia. Uma coisa é viver pela graça, outra coisa é viver pela misericórdia. Pela graça de Deus, irmã Wélida, eu vivo os planos de Deus para a minha vida. Eu vivo os planos, os projetos de Deus para a minha vida. Pela misericórdia, Deus me mantém vivo, para que eu possa reconhecê-lo,
para que eu possa me humilhar, para que eu possa me submeter à vontade diretiva dele. Então, tem muita gente dizendo, não, mas é assim mesmo. Não, não é projeto de Deus, não é vontade de Deus que você esteja no mesmo lugar de 10 anos atrás. Nunca foi. Nunca foi. Mas por que eu estou no lugar de 10 anos atrás? Por causa da minha desobediência, por causa do meu descuido. Mas eu estou de pé, estou conseguindo congregar, sinto a presença de Deus. Não, irmãos, não é isso. Eu quero saber olhar o ontem e poder dizer, ei, eu estou com um passinho à frente, eu não estou no lugar de ontem. Tem muita gente que se descuidou com isso e acha que está tudo normal. Não. Aí, o que acontece aqui? Deus contou o reino e o acabou. Não é assim. E Deus chegou à conclusão de que era o fim. Não, não. Deus o acabou. Deus o terminou. Deus interviu. Cessou. Tem homens que abreviam a morte. Tem homens que atraem o acidente. Tem homens que buscam o amputar das pernas. Tem homens que buscam o traumatismo craniano. Homens que buscam. Eu fui orar no hospital, na HGP, e ali é interessante, né? Você ora num lugar, quando você abre os olhos, já tem um monte de gente na porta dizendo, vamos ali no meu filho e tal. É interessante, a sede, a necessidade. Né? Aí uma pessoa me chamou para um quarto, aí tinha um moço lá com as 2 pernas quebradas. Aí a mãe disse, não, ele bebe, e aí vai andar de moto. Quando eu cheguei lá, ele disse, ei pastor, olha o meu destino. Mas isso aqui era a vontade de Deus mesmo para mim. Eu pego uma cachaça, bebo, subo numa moto, bato num poste, quebro as 2 pernas e ainda fico tranquilo, dizendo que é a vontade de Deus. Deus que quis. Ele disse assim para mim, estava na minha sina. Não. Todo dia Deus conta. Aí veja, eu saí da direção de Deus, estou na vontade permissiva. Aí Ele conta, mais um dia. A vontade diretiva está aqui gritando diante de mim. E eu continuo aqui. Ali consta o quê? O abismo. Por misericórdia. Não é por graça, né? Ele me mata hoje, para que se salva pelo menos a alma. Esse homem aqui, diferentemente, não tinha conversão. É outra história. Mas o que nós temos que ver é que esse aqui é o mesmo Deus, que todo dia, ele tem aqui, ó, Gisels, hoje 17 de outubro, no meu projeto, no meu sonho que eu sonhei para você com 46 anos, no dia 17 de outubro, você tinha que estar aqui. Aí ele manda encostar na parede e passa a trena. Todo dia Deus faz isso. Mas infelizmente, muitos estão há muito tempo num ponto e outros, quando ele passa a trena, está muito abaixo da estatura que ele esperava. Uma coisa triste é não estar crescendo. Mais triste ainda é estar diminuindo. E isso, irmãos, é espelho. É nós que temos que olhar no espelho. É nós que temos que rever mesmo. Com sinceridade. Não é coisa de virtualidade, de mundo digital, não. É cara limpa no espelho e falar assim, ei, há quantos anos que eu estou com essa medida? Porque a proposta é clara. Crescei na graça. Crescer, tem que crescer. Tem que crescer. Por quê? Eu estou aqui trazendo, estou deixando aqui de lado Beltesazar para mostrar aqui uma virtude divina que se aplica todos os dias no meio da igreja, no meio do povo dele. Então ele contou o reino e disse, ó, eu acabo com isso hoje. O que ele fez também? Pesado foste na balança. Tem uma balança de Deus, que eu e você, todos os dias somos levados até ela.
E aí, essa balança, quem conheceu as balanças? Eu não posso falar antiga, porque aí ninguém vai querer manifestar que conheceu. Mas tinha umas balanças uns dias atrás, que duas bandejas. Vou falar, porque se eu falar que é coisa antiga, ninguém, todo mundo baixa a mão. Mas aquelas balanças, irmãos, duas bandejas. Então veja bem, aqui coloca uma barra previamente medida, pesada, de 1 quilo. Então todo dia quando eu chego já tem uma barra lá. E o Senhor espera que quando eu subir na outra bandeja, a balança, ó. Quem está acompanhando isso aqui? Não sou eu que equilibro. Quando eu chego lá, a bandeja principal já está com o quilate lá, o peso, 2 quilos. Nesse dia Deus espera que quando eu subir aqui, ó, deu o quê? 2 quilos. No dia que Deus colocou lá a medida e compareceu na festa, vamos pensar, rei, né? 10 quilos de virtude. 10 quilos de virtude. Estava lá, está assim, né? 10 quilos. Aí o Senhor falou, Beltesazar, sobe na balança. Você tem que dar o quê? 10 quilos para quê? Equilibrar. Quando Beltesazar subiu, ele disse, ó, está em falta. Te achei em falta. Te achei em falta. Isso aqui, irmãos, acontece comigo e com você todos os dias. Todos os dias nós somos pesados na balança de Jeová. E nós não temos essa disciplina de perguntar assim, o que deu aí, Senhor, na balança? Qual foi o resultado que deu aí? Nós não temos. Quem tem esse convívio? Quem tem esse hábito? Faltaram quantas gramas, Senhor? Faltaram quantas gramas? E às vezes não é falta de material. Às vezes é porque é feno e palha. Tem volume, mas é leve. Porque tem muitos que ele está iludido. Porque está grandão. Ele pensa, estou equilibrado. Mas são muitos materiais leves. Feno, palha, madeira, muito material leve. Aí tem volume. Mas quando bota na balança, nós temos que desenvolver todo dia. Senhor, qual foi o resultado? Está desequilibrado. Muitas das vezes o desequilíbrio não é falta do que colocar. É o que tirar. Tira, Senhor, então o feno, tira a palha. Porque um volumezão de palha desocupa um grande espaço na balança, né? Aí vem um pouquinho de ouro ou prata, olha a quantidade, pequenininha, e a balança equilibra. Mas vou ser mais claro, eu tenho que cuidar da minha balança. Eu não posso cuidar da balança do irmão Tiago, não posso cuidar da balança do irmão Manuel, não. Deus não revela, não, as medidas minhas para a senhora, não. Ele fala comigo, se eu perguntar, se eu tiver interesse. Ele diz, meu filho, nos últimos 2 anos aqui, só deu desequilibrado. Mas se eu chegar lá, como é que está a balança da irmã Elisama, como é que estão as medidas? Ele não fala, não. Mas o diabo conta uma história mentirosa acerca da balança de muitas pessoas. E há muitos de nós falando demais do peso e das medidas dos outros, né? E é tudo mentira, porque Deus não revela. É o mesmo Deus dos dias de Beltesazar. É o mesmo Deus, essa balança existe. E essa balança passa todo mundo por ela todos os dias.
Tem vezes que a falta fica grande, irmão Gênesis. Tem vezes que o desequilíbrio está grande e o Senhor movimenta. Aí o Espírito Santo fala: ei, me dá mais um dia. Me dá mais um dia. Eu vou falar no coração do meu cérebro e nós vamos mudar esse material. Nós vamos chegar, nós vamos melhorar esse peso. Então esse é o Deus que nós servimos, irmão. É um Deus que conta os dias e vê se é mais dia na vontade permissiva ou diretiva. É o Deus que tem uma balança. E é o Deus que tem condições plenas de cessar a jornada de um homem, inclusive de rei, quando é encontrado em falta. Persiste em estar em falta. Quando Paulo diz assim, ó, examina, pois, o homem. É isso aqui. Comparece aí, ó. Olha aí, pede para o Espírito Santo colocar diante dos teus olhos a balança com o histórico de peso. Esse é o exame. E aí nós agora pegamos o relatório da balança. É mecânica, mas é precisa, né, irmão? E olhar ali e dizer: meu Deus, estou em falta. Estou em falta. Não preguei nada. Murmurei demais. Se eu anunciei o Evangelho, à medida, né? Se eu murmurei, se eu anunciei boas novas, se eu sou maldizente, se eu sofro pelo amor do Evangelho, se eu quero tirar proveito do Evangelho. Toda hora nós estamos colocando material na bandejinha, na balança. O dia a dia, desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo, estou colocando material. Aí, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que eu estou colocando na balança, né? Todo dia. Porque no final tem uma hora certa, que vai vir um príncipe que a função dele é só essa: registrar qual foi a medida. E encaminhar para o Todo-Poderoso. Examine, pois, o homem a si mesmo. Não é um olhar rápido. Examinar é ver o número e analisar, refletir. Refletir. Por que não está atingindo o equilíbrio nessa balança? Por que o negócio está sempre penso? Examinar isso. E ao mesmo tempo dizer: Senhor, eu quero equilibrar, então nós vamos trocar esse material. O ócio faz a balança, ó. A ocupação legítima, suar todos os dias, ó. Aleluia, bendito seja Deus. O pregador lá em Gurupi dizia: tem alguém aí? Tem alguém aí? Não foi assim? Tem alguém aí? Mas olha que bondade de Deus. Imagina eu todos os dias agora, no final do meu dia, falar: rapaz, vou dar uma olhada aqui nas medidas. Vou dar uma olhada como é que foi o dia. Qual foi o tipo de material. Se houve equilíbrio. E o detalhe é o seguinte: Deus ele acredita tanto em nós, que no primeiro dia ele coloca aqui aquela na verdade é de ferro, né? Que pesa lá 500 gramas, mas já fica aqui guardadinha para amanhã, uma de 1 quilo. Veja como ele quer que a gente... Aleluia, aleluia, aleluia. Aí nesse caso aqui, ele cessou a jornada do homem, e ele viu que havia uma falta irreparável no pesar daquele rei.
no momento em que ele pesou o rei. Aí, irmãos, ele matou o rei, ordenou a morte do rei, na mesma noite. E aí eu entro aqui, eu inauguro agora a segunda etapa, e provavelmente segunda e última, do que nós temos para conversar nesta noite dentro desse texto. O texto que nós lemos diz o seguinte, que o rei mandou, depois que Daniel interpretou. Irmãos, essa interpretação, ela foi boa ou ruim para o rei? Ruim, sim ou não? Ela foi boa ou ruim para o rei? Ruim. O profeta traz uma sentença, ele lê uma sentença de morte, de reprovação e de rejeição. Aleluia. Mas a Bíblia diz assim, depois que ele ouve a sentença, eu quero muita atenção aqui, porque nós vamos bombardear um demônio gigante aqui a partir de agora, pelo poder da palavra, chamado ganância. Chamado o quê? Nós tivemos um combate intenso aqui contra a soberba, com o poder da palavra, contra a soberba. Quem veio naquele culto? Terça-feira. Hoje vai ser nocauteado um ser chamado ganância, que é o que atrasa e escraviza as pessoas de forma violenta, terrível. Depois que ele escuta a sentença, ele toma uma providência, ele reage. E qual é a reação dele? Então, mandou Belsassar que viesse Daniel até ele. Né? E aí, quando Daniel estava diante dele, ele passou o comando lá para os seus serviçais. Vista Daniel de púrpura. Coloque uma cadeia de ouro ao pescoço. Não é um cordãozinho, tá, irmãos? É a serra pelada quase toda. Né? Uma cadeia de ouro no pescoço. E grite em todas as províncias, agora, movimente agora, dizendo para todos que ele está ordenado na condição de terceiro dominador do reino da grande Babilônia. Então, depois da sentença, ele vai para o profeta que declarou a morte dele e manda fazer isso. Pastor, o que isso tem a ver com a ganância? Foca aqui comigo, ó. Foca aqui, ó. O versículo de número 17. O 16. Coloca aí, é melhor colocar. O 16. Depois que o rei chama lá os adivinhos, aquela coisa que já se repetiu o tempo todo aí no livro de Daniel, e que ninguém resolveu a questão, a rainha faz a leitura do currículo de Daniel, e o rei interessa por Daniel. Aí, quando Daniel comparece, ele pergunta, és tu, Daniel? E tal, tem todo aquele... Daniel está em silêncio. Daniel está quieto. Aí o rei diz assim, ó, eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, aí olha bem, aqui ele faz uma promessa, sim ou não? Serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro no pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Alguns já pegaram. Reação de Daniel, versículo 17. Reação de Daniel, versículo 17. Leia comigo. Aliás, leiam vocês. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei:
Deixa aí, congelado. O que gera dúvida, o que gera muita dúvida na vida das pessoas, principalmente aqueles que ainda não foram livres da ganância, é porque não é fácil ter um coração ganancioso e se ver diante de uma oportunidade de barganhar, e barganhar muito. Poucas pessoas conseguem se livrar das propostas, quando vem aquele ditado, né? Está com o queijo e a faca na mão, e o café já está servido. É muito difícil dizer não, estando com fome, e gostar de queijo com café, e agora ter o queijo, a faca e o café já está servido. Então, meus irmãos, aqui eu preciso, porque na minha mente não está fácil isso para transmitir, mas eu quero que os irmãos entendam aqui o seguinte: Daniel é chamado para uma missão diante do rei, algo que ele já tinha a virtude para resolver. Um homem em situação profana, vocês viram que é diferente levantar uma estátua do que beber vinho na caneca consagrada a Deus? Irmãos, não tem nada, do que eu estudei até aqui, não tem nada que Deus zela mais do que aquilo que foi ungido para ele. O outro rei, desesperado lá, cego, levanta uma estátua, chama Daniel, né? Enfim, tem uns sonhos lá, não é ele que levanta uma estátua, mais adiante, né? Tem uns sonhos sobre uma estátua, Daniel vai lá, e aí o rei promete algumas coisas, Daniel diz: eu aceito, quero também que ajeite para os meus amigos, tal. Mas aqui, porque o negócio era blasfemar com algo ungido, Daniel já tem outra postura. Rei, eu não quero. As tuas coisas ficam para ti. Ou seja, não tem nada a ver, essa separação, irmão, tênue, que nós temos que aprender a fazer. Ei, eu vou cumprir com a minha missão, primeiro, de servo, e o senhor é rei. Segundo, o meu compromisso com Deus, porque o que Deus me deu de virtude tem que ser aplicado quando requisitado. Eu farei isso com muita tranquilidade, mas a minha motivação, o meu entusiasmo e a minha disposição para fazer não tem nada a ver com as suas riquezas. É muito difícil, irmãos, isso aqui. Eu tenho pouquíssima virtude de Deus, né? Pouquíssimo, tem que buscar. Estou em falta na balança, tem que buscar. Eu sei disso. Estou orando pouco, estou jejuando pouco. Tem que melhorar tudo isso para colocar material que não tem tanto volume, né? Mas que tem peso. Porque a bandejinha da balança, vocês têm que lembrar disso aqui. Alguns talvez não pegaram ainda. A balancinha, irmã Jeane, ela é pequena. Para dar peso aqui tem que ser coisas consistentes. Não cabe muita palha, não. Porque há muitos ministérios só de palha. Há muitas coisas só de movimento. Não adianta nada essas coisas. Chega na balança, ocupa a bandejinha, mas não tem peso. Nós temos que pedir, o ministério é marcado pela oração, pelo jejum, pela leitura da Bíblia, pela paciência, pelo perdão, pelo amor, pela compaixão. São coisas que não enchem a bandeja, mas dá peso. Aí, o que nós temos aqui? Eu com poucas virtudes, de vez em quando, irmãos, se o senhor for lá, tanto, se o senhor fizer tanto. Imagina uma pessoa que é curada de câncer, que estava disposta a vender tudo que tinha. Aí viaja daqui para Goiânia, disposto a vender tudo que tinha. Aí recebe a oração na igreja de noite. Chega em Goiânia de manhã, faz os exames de tarde. E de tarde mesmo já não tem mais câncer.
E aí as coisas que estavam para vender, irmão Henrique, já manda cancelar tudo, não precisa vender mais nada. Aí liga para o pastor: pastor, onde é que o senhor está? Não, irmão, não é fácil. Mas o que nós vamos aprender com Daniel? Quando nós tiramos isso do nosso caminho e agimos por gratidão e dedicamos por obediência a Deus, entendendo que toda virtude que Ele colocou nas nossas vidas é para o serviço do reino dEle, Deus faz o homem prosperar sem ser escravo da ganância. O que Ele disse ali? Eu não quero. Eu vou interpretar sem nenhum compromisso do Senhor de me dar qualquer coisa. É isso que nós temos que ter, irmãos. Pastor, não estou entendendo. Vamos sair um pouquinho da questão de dinheiro? Vamos. Então vamos. Vem aqui para a minha igreja, que eu te coloco de presbítero. Vem aqui me ajudar na obra, que eu te coloco de missionária. Vem aqui fazer isso, que você vai cantar todo domingo, irmão. Ela pode vir para a minha igreja aqui. Meu Deus, como é que pode um talento desse estar desperdiçado? Vem ficar comigo aqui na minha igreja, que a senhora canta todo domingo. Estou saindo um pouquinho da questão de dinheiro. A ganância, irmão, quem é ganancioso, não é só dinheiro. Tudo que pode promover, tudo que pode elevar, ele busca cegamente. Ele busca cegamente. O que mais? Cola em mim que eu te promovo. Cola em mim que você vai ser bem-quisto. Faça isso, prejudique alguém, leva uma sentença de morte para alguém que você tira proveito. Amedronte alguém, falando que é em nome do Senhor, que aí vai haver uma mudança lá na sua casa. Vou amedrontar sua esposa com a profecia. Ela vai ter medo de Deus matar ela vai ficar melhor, e você me abençoa com alguma coisa aí, irmão. Pastor, não tem isso não. Tem, irmão, de muito. Ganância por autoridade espiritual, ganância por posição espiritual, ganância por posição profissional, ganância, quer estar de qualquer forma na frente e tal, e trazendo resposta de crescimento independente da forma. Ele diz: eu vou interpretar, eu sei o que é isso. Você só viu um pedaço da mão. Eu já vi ele todo. Eu me relaciono com ele todo. Eu sei, leio isso aí tranquilamente. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Essa letra eu conheço. E sei o que está escrito, e sei o que significa. Mas as suas coisas ficam para ti. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia, independente de coisas, vou fazer a leitura e vou te dar a interpretação. Você viu que ele está despido de qualquer contrapartida? Irmãos, quem quer avançar na vida em todas as áreas, tem que acreditar que há um Deus que prospera o homem. Ele tem que descansar que há um Deus que brota água da pedra. Ele tem que acreditar que há um Deus que envia, que Ele dá encaminhamentos milagrosos para a pessoa ser assistida. Pastor, não estou entendendo. Era do coração de Deus que Daniel recebesse aquelas coisas ali. Mas primeiro ele foi testado. Se ele diz: eu quero, eu aceito e tal, seria outro final essa história. Mas quando ele recusou, quando aquilo não foi mais motivação na vida dele, quando aquilo não foi mais a razão da atuação dele,
Deus agradou. Aí Deus sentenciou o homem à morte. Ele fez a leitura e o homem ficou sentenciado à morte. Mas antes de morrer, ainda na mesma noite, o Senhor segurou o homem vivo por mais um pouquinho, para que Daniel fosse abençoado. Aí agora é diferente, ó. O rei mandou vestir Daniel de púrpura, porque ele foi aprovado por Deus. Ele não fez por aquilo, não era a razão, não era o objetivo. Ele não foi para lá pensando, qual é a vantagem que eu vou ter dessa vez com o rei. Eu estou conseguindo transmitir isso, irmãos? Me ajudem aí. Aí o próprio Deus diz, eu tenho que te matar, mas antes de você morrer, você tem que fazer um negócio aqui. Coloca em Daniel, manda agora, veste ele de púrpura. Coloca ouro no pescoço dele e deixa aí um decreto, sela com o seu anel, é o seu último selo, que ele é o terceiro homem no teu reino, no reino da Babilônia. Pastor, não estou entendendo. A Babilônia cessa aí entre os medos persas, e vocês vão ver na nossa próxima aula. Daniel é entre os príncipes, entre os 3 príncipes do rei Dário. Esse mistério aqui, irmãos, vai transcender. Quando era tomado o império por outro rei, e a realeza, necessariamente tinha que ser o quê? Destruídos. Mas essa palavra aqui, irmã missionária Rejane, que a gente passa batido às vezes, vai garantir a vida de Daniel na condição de realeza ainda, e entre os príncipes, entre os 3 príncipes, ele fazendo parte, e o texto vai dizer assim, e entre os 3 ele se destacou mais do que os outros. A ganância não deixa o homem viver a riqueza e a prosperidade. Isso aqui eu não estou falando puramente de dinheiro, mas também plenamente. Por quê? Porque a ganância faz a pessoa precipitar. Tem muitas coisas que chegam nas nossas mãos. É isso mesmo que Deus queria? É, mas chegou da forma errada. Não entendi, pastor. Tem muitas coisas que chegaria, sim, está no coração de Deus. Só bastava eu ter um coração de confiança em Deus e não me escravizar com os interesses próprios, com a esperteza que chegaria. Mas eu vou lá, antecipo as coisas e tal, e tal, e tal. Se ele dissesse sim, ele teria as mesmas dádivas que recebeu depois. Só que diante de Deus não tinha nada a ver. Seria maldição. Esta caneta, se ela vem de Deus na minha vida, pelo modo correto, ela é uma bênção. Se ela chega na minha vida, pela forma diferente do propósito de Deus, ela é maldição. Vai me fazer assinar o que não devia assinar. Vai fazer eu assinar o que vai gerar prejuízo e morte. Pastor, mas isso ia chegar para mim do mesmo jeito. Mas Deus, ele se importa com a forma. Não, pastor, no final eu só recebi o que era meu mesmo, era minha caneta. Mas Deus interessa a forma. Ele é Deus de detalhe. Por isso que há muitas pessoas agoniadas, batem todas as metas e ficam mais agoniadas ainda. Bate a meta ministerial, chega a bispo, né? Mas continua agoniado. Mas Deus prometeu na minha infância que eu seria bispo. Sim, irmão, mas você chegou pela forma errada. Mas foi Deus que prometeu, eu estou no lugar certo. Está no lugar certo, mas chegou de forma errada. Quem está comigo diz amém. Não basta só a promessa. O meio que a promessa se materializa importa para Deus.
A ganância não nos deixa. A ganância nos faz aproveitar momentos. A ganância nos faz passar rasteira no que está na frente para a gente adiantar. A ganância nos faz pisar no que caiu, enquanto na verdade, se eu parasse um tempinho para levantar, eu não perderia tempo diante de Deus. Pelo contrário, eu ganharia tempo na presença de Deus. Mas o ganancioso, ele pensa, se eu parar para levantar esse, eu perco a minha... Não perde. Deus é um Deus que não deixa perder. Aleluia. 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 Bendito seja Deus. A forma interessa. Profissionalmente, fica tranquilo. Fica tranquilo, Deus te falou, fica tranquilo, não se precipite, não se apavore, não queira ajudar a Deus. Mas está tudo embaçado, não tem nem rumo. Meu irmão, não precisa ter rumo para Deus fazer. Mas não tem nem perspectiva, não precisa ter perspectiva para Deus fazer, irmãos. Acredite, Deus não precisa de matéria-prima para trazer algo à existência. Que Ele diz, haja prosperidade, haja vida, haja, ponto. A partir do quê? Só da minha palavra, diz o Senhor. Mas aí nós ficamos vendo assim, não tem rumo. Ó, vou ganhar por aqui, vou levar por ali, vou aproveitar isso, vou tirar daqui e tal. E nós vamos criando as coisas. E aí chega onde nós chegaríamos se tivéssemos esperado em Deus. Só que eu chegaria para ser feliz. Quem chega pela ganância, chega para morrer. Aleluia. Era Deus na boca do rei. Quando falou, ó, vou te dar vestimenta de púrpura, cadeia de ouro, e você vai ser o terceiro homem. Era Deus na boca do homem circunciso, sabia? Mas Daniel entendeu o seguinte, isso não pode ser a razão. Essa não pode ser aquilo que me encoraja, que me entusiasma. Eu vou fazer. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Daqui a pouco vem ordens, homens dizendo, ou você deixa eu te vestir ou eu morro. Ou você deixa eu colocar essa cadeia ou eu estou morto. E aqui está esse decreto que você não tem mais como fugir dele, porque está selado com o anel. Você é o terceiro homem no reino. Chegaria essas coisas na vida de Daniel? Chegaria como chegou. Mas Daniel permitiu que chegasse da forma certa. Então você não precisa aceitar nada em troca, em barganha, irmão Hélder. Para cantar no domingo, né? Ou na terça ou na quarta, tem que ser a mesma importância, né? Nós temos conversado sobre isso, né? De cantar aí num culto doméstico sem. Por que você não vai cantar? Porque Deus te deu essa virtude maravilhosa. Ele te deu isso. E Ele não te deu para guardar, né? Então, vou cantar. Qual é a recompensa? Não preciso. Eu não sou digno nem de receber essa virtude, né? E Ele já me deu essa virtude. Eu já estou premiado de forma antecipada. Daniel estava dizendo, só em eu ser chamado pelo rei, só em eu ser apresentado pela rainha, que honra que eu não preciso. Aí chega o contentamento. Seja contente. Daniel poderia ter tido uma crise, postado coisas na internet de revolta, porque ele não foi chamado para aquela festa. Imagina, olha, serviu o pai dele, serviu o avô dele. Agora, no dia que ele resolve fazer a grande festa, ele esquece de mim. Olha o tamanho da crise que poderia ter desencadeado na alma de Daniel. Mas na hora certa, ele participa da festa. Ele é chamado lá no meio do banquete. Chamado pelo rei, sendo apresentado pela rainha. E vai despido de vaidade, vai despido de ganância, diz, não, as suas coisas, como o Senhor precisa
bajular muita gente, você pode dar para outros. Eu só vou ler, porque há contentamento. Há contentamento. Não tem falta de nada aqui, ó. Deus me usa na terra. E isso é o bastante para me encher. Aí depois Deus fala, então pronto, por não ter atuado na minha obra com interesse nas coisas, pois está aí as coisas sobre sua vida. Pum. Em todas as áreas da sua vida, irmão, sirva a Deus com humildade. Desvincule da esperteza e do desejo desesperado pelo crescer. Não negocie a sua honradez e o nome de Jesus que está na sua vida. E Ele fará cumprir na sua vida tudo quanto Ele sonhou e desejou para você. E eu tenho uma notícia para você lá de Isaías 55, salvo engano, bem no comecinho. É muito mais elevado do que você sonha. É muito mais elevado do que você pensa. É muito maior do que a sua alma imagina. É 55? Isaías 55? Só quero ver para nós orarmos. Os meus pensamentos, 59? Ah, sim, está certo então. Está certo, não é? 55. É só os versículos que não é bem no comecinho, não. Como o pregador disse. 8. É 55 de Isaías, o capítulo está certo. Isaías 55. Isso. Irmãos, por que nós vamos nos precipitar negociando? Por que nós vamos nos precipitar sendo conduzidos pela ganância? Porque o que parece ser tão grande na nossa mente é muito menor do que o que Deus já pensou, já reservou, já estruturou para nós. Porque os meus pensamentos não são os vossos. Eu me precipito, irmãos, com o meu pensamento, com o meu desejo, com aquilo que eu vejo como o melhor caminho. Então eu desgraço a minha vida por coisas pequenas. Enquanto eu deveria descansar no Senhor e deixar o fluir do Senhor. Ele faz chegar na vida do servo. Ele faz abundar na vida do servo. Ele faz. Eu já vi Ele fazendo. Eu já vi Ele fazendo. Daniel viu e viveu. Eu também já vi. E eu também já vivi. Aleluia. Então, meus irmãos, Deus mede, Deus pesa, e a misericórdia do Senhor tem fim. A Bíblia fala de infinita misericórdia. Mas esse infinito aí tem que ser estudado dentro de uma integração bíblica. E nós vamos ver que a misericórdia tem fim, sim, Senhor. Na vida de Ananias e Safira, a misericórdia naquele dia cessou. Na vida de Beltesazar, nesse dia, a misericórdia teve fim. Na vida de Saul, um dia a misericórdia cessou. Na vida de Herodes,
um dia cessou. Na vida de Judas, um dia a misericórdia cessou. Aleluia, bendito seja Deus. Vamos orar? Tem alguma pessoa que quer reconciliar com Jesus Cristo? Tem alguma pessoa entre nós que queira reconciliar? Tem alguma pessoa que queira aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador entre nós? E eu quero, meu Deus, eu quero orar por você que até hoje pensava assim: Deus, cria uma oportunidade para eu resolver a minha vida ministerial. Senhor, cria uma oportunidade para eu viver uma melhora financeira. Senhor, cria uma oportunidade para... O pastor estava fazendo isso com boas intenções, eu sei. Mas a nossa oração é diferente. A nossa oração é assim: cumpra em mim, Senhor, a sua boa, agradável e perfeita vontade. Ele não precisa criar uma oportunidade. Quando Ele tem espaço para realizar a vontade dEle em nós, as coisas acontecem. E quase sempre muito diferente do que nós gostaríamos que acontecesse. Eu não vou pedir para vir à frente, não. Mas eu quero que você seja sincero aí com Deus, dizendo: Senhor, eu compreendi, vou descansar na Tua presença. E eu não quero mais que o Senhor... Eu não quero mais viver de uma oportunidade, porque na oportunidade pode vir um laço. Eu vou viver a Sua vontade. E as coisas vão acontecer, papai, de forma cristalina, clara. E vai ficar muito, muito bem definido que é o Senhor na minha vida. Os sinais não vou dar prejuízo para ninguém, não vou aproveitar de ninguém, e não vou valer das virtudes que o Senhor me dera para, diante de alguém com a vida desgraçada, tirar proveito. Que vergonha que seria para Daniel tirar proveito de um homem que ia morrer nas próximas horas. Que vergonha que seria ele olhando no espelho depois e pensando: rapaz, eu tirei proveito de um homem que morreu, me abençoou e morreu na mesma hora. Não, eu não quero. Aí Deus disse: sim, por não ter aceitado a barganha, você será abençoado. Nosso Deus e nosso Pai. Nosso Deus e nosso Pai, nós lhe agradecemos pelo alerta. Meu Deus, nós não vamos mais nos ocuparmos com as coisas, com a vida dos nossos irmãos. E nós vamos agora, papai, a partir de hoje, ficar de olho na nossa balança. Aliás, na balança do Senhor, que tem a finalidade de nos pesar diariamente. A partir de hoje, ó Deus, o nosso foco em nome de Jesus, nós ficaremos atentos a partir de hoje, com a balança do Senhor que foi posta para nos pesar. E nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a tirar da bandeja da balança todo o material volumoso. Nós que estávamos enganados, pensando que colocar volume, que colocar barulho, que colocar coisas que são vistas por muitos, que isso traria algum efeito. Mas nesta noite nós temos entendido que não são estas coisas que fazem a diferença. Meu Deus e meu Pai, um pedacinho de prata não vai ser vista por ninguém ali na bandeja, não vai ter repercussão nenhuma de volume, mas terá, meu Deus, efetividade muito além do que muita palha, muita madeira, muito feno. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem a liberdade de nos ajudar a limpar a bandeja, de tirar estas coisas, para passar a ter espaço para aquilo que tem peso chegar.
Espírito Santo, que a bandeja seja limpa, para que chegue peso de oração, para que seja peso de humildade, para que chegue ali, aleluias, bendito seja Deus, peso de leitura de Bíblia, de pregação do Evangelho, de anunciação de boas novas, meu Deus e meu Pai, de temor ao Senhor. Também te pedimos, ó Deus, para que a nossa confiança no Senhor seja aumentada, seja ampliada, de modo, ó Deus, que nós não precisamos ficar agora, ó Pai, cogitando oportunidades para tirar proveito. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que a nossa confiança seja no Senhor, e que possamos sim viver, ó Pai, certo de que o Senhor, quando o Senhor decide abençoar em qualquer das áreas, o Senhor manda chamar, o Senhor manda suspender a refeição, o Senhor manda suspender o almoço, e dizer: ei, ninguém vai se alimentar aqui, enquanto o pequeno não for buscado lá do meio das ovelhas malhadas. Que possamos compreender que quando o Senhor quer refrigerar, aleluia, hidratar alguém, se for necessário, o Senhor faz a pedra que está do lado jorrar água fresca, aleluia, aleluia. Bendito seja Deus, e que assim nós possamos seguir, sem precisarmos negociar, sem precisarmos, meu Deus, aleluia, bendito é o Senhor, criar artifícios, meios, métodos, e muito menos, papai, querer tirar proveito daqueles que carecem, papai, de uma resposta do Senhor, ainda que seja uma resposta, Senhor, diferente do desejado. Assim, papai, nós oramos, pedindo que esta palavra seja uma vacina nas nossas vidas, um antídoto nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ministrar, cumprindo um ordenamento divino, sobre a vida. Eu sei que já passaram 2 minutos, eu sei. Sobre a vida, não venha qualquer pessoa não, é só se você pensou nisso esses dias. Se você vem pensando assim: meu Deus, eu queria ter uma linguagem apropriada e uma coragem para eu pregar para as pessoas do meu convívio, no trabalho, no Uber, onde eu estiver. Você que tem realmente pensado nisso, que tem visto que você não tem pregado, não tem falado para ninguém acerca de Jesus. Ora você pensa: eu não entendo a Bíblia. Ora você pensa: eu não tenho autoridade. Ora você pensa: isso não é para mim. Mas na verdade tem alguma coisa ardendo, e você sabe que está chegando mais o final de ano, e você nunca anunciou para ninguém. Eu quero orar por você, muito rapidamente aqui na frente. Muito rapidamente. Não venha só porque você encorajou com esta palavra. É só quem estava vivendo esse sentimento. Por favor, sejam sinceros aqui com Deus. Se tiver alguém em nosso meio com esse desejo, aleluia, eu quero orar por você. Aleluias. Você vai falar de forma bem simples. Você vai falar que Jesus é bom. Aleluia. Você vai falar para as pessoas que Jesus tem mudado a sua vida, que Jesus tem te dado, você tem se sentido melhor depois que aceitou a Jesus. Louvado seja Deus. E que Ele é bom, e que Ele é agradável, e que Ele pode resolver o problema das pessoas. Você vai pregar de forma muito simples, mas vai haver unção e graça na sua palavra, muito simples. Vai ter poder e autoridade. Espírito Santo, para o dia de hoje, o Senhor deixou muito claro para mim que hoje o Senhor levantaria anônimos aqui no nosso meio. Pessoas simples. Não são pessoas, meu Deus, que no momento estarão, meu Deus, diante de cruzadas, diante de grandes movimentos